Olá, que alegria ter você aqui comigo nesse treinamento. E o tema escolhido não poderia ser mais importante: gatilhos mentais para você vender mais. Te prepara, pega papel e caneta, anota que a partir de agora eu vou dar ferramentas poderosas para você aumentar suas vendas. Eu estou absolutamente convencido. Um profissional de vendas que conhece técnica de vendas vende no mínimo 50% mais. E quer saber de uma coisa? A partir de agora eu quero ajudar você, mostrando ferramentas concretas. E hoje eu quero te empoderar. Eu quero realmente fazer com que você tenha uma arma poderosa que vai fazer com que você, de uma forma 100% prática, comece a vender muito mais. O tema de hoje é gatilhos mentais. E a primeira pergunta que você deve estar fazendo é, afinal de contas, Eduardo, o que é esse negócio chamado gatilhos mentais? Fica comigo agora. Eu não sei se você já se deu conta disso. O seu cérebro, o meu cérebro, ele foi programado para economizar energia. Por isso, a tendência da gente é fazer várias coisas ao mesmo tempo sem pensar. Vamos lá, me responda você que está me assistindo nesse momento. Você já chegou um dia na sua casa, depois de trabalhar o dia inteiro, sem saber como tinha chegado? Isso mesmo, você chegou em casa e perguntou assim, nossa, como é que eu cheguei aqui? Será que eu não atropelei ninguém? Quantas multas eu levei? Você já não voltou um dia para sua casa para ver se o portão não tinha ficado aberto? Ou uma panela não tinha ficado no fogão? Tenho certeza que já aconteceu isso. Por quê? Porque você faz várias coisas de forma automática, mecanizada, porque o seu cérebro foi programado para economizar energia. E isso é muito importante para o funcionamento das vendas que você vai fazer a partir de agora. Por quê? Porque se você entende um pouco melhor como funciona o cérebro do cliente, você pode fazer algumas coisas que vão aumentar aí muito a sua chance de vender mais. Foi por isso que surgiu uma nova ciência chamada neuromarketing. Vamos resumir de forma simples, porque você já me acompanha aqui, você conhece o meu trabalho, eu sou um cara 100% prático. Eu vou direto ao ponto. Vamos simplificar aqui. Neuro, funcionamento do cérebro. E marketing, comportamento de compras das pessoas. Neuromarketing, como funciona o cérebro das pessoas na hora de tomar uma decisão de compra. E você vai descobrir que gatilhos mentais são como se fossem comandos no cérebro. São coisas que quando você faz, são coisas que quando você fala, são determinados procedimentos ou frases que quando você realiza elas, você acelera o cérebro do cliente na hora de tomar uma decisão, diminuindo o grau de indecisão dele. Tudo isso foi trazido para nós no genial livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Ele foi o cara que trouxe para nós, do mundo das vendas, esse conhecimento de como o uso de gatilhos mentais pode ajudar você a vender mais. O gatilho mental é um atalho da mente do cliente para gerar um determinado tipo de comportamento. Mas, por favor, fica aqui comigo agora. Cuidado, eu não estou falando em hipnose, eu não estou falando em manipulação, nada disso. Ninguém com gatilho mental consegue enganar ninguém, mas você consegue, isso sim, aumentar enormemente a sua chance de vender quando você usa determinados atalhos da mente e esses atalhos da mente favorecem aquele cliente que está um pouco indeciso a tomar a decisão de comprar de você, tá bem? Então, vamos lá. Entenda mais uma coisa antes de eu começar a passar os gatilhos mentais para você. O processo de compra normalmente é um pensamento lento. O nosso cérebro é muito rápido, o nosso cérebro processa numa velocidade incrível. Nenhuma máquina do mundo se compara ao nosso cérebro. Só que comprar gera uma certa insegurança. Comprar gera uma certa dúvida. E por isso as pessoas, na sua grande maioria, têm tendência de, na hora de tomar uma decisão de compra de uma casa, de um vinho, de escolher uma agência de marketing digital, de escolher uma empresa que vai fazer manutenção predial. Na hora que eu tomo uma decisão de compra, a tendência é que o meu processo de pensamento fique extremamente lento.
E nesse sentido, quando você utiliza gatilhos mentais, você acelera o processo de tomada de decisão do seu cliente. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar para você, o uso de gatilhos mentais aproxima você do sim. Cuidado, eu nunca vou dizer para você que com gatilhos mentais você vai vender para todo mundo, porque isso seria uma baita mentira. Alguns compradores, por melhor que você seja, por mais extraordinário que você é naquilo que você vende, por mais que você seja um vendedor diamante, como eu chamo aqui nos meus treinamentos, ninguém consegue vender para todo mundo. O que eu vou ajudar agora é aumentar enormemente a chance que você tem de obter um sim. E pessoal, nós vamos falar de alguns gatilhos mentais. Hoje existem mais de 20 gatilhos mentais comprovadamente e de forma científica estruturados. Eu vou escolher alguns que, na minha opinião, são os mais relevantes. Tá certo? Então, minha sugestão para você, antes de começar a falar, só usa se for verdade. Eu costumo dizer uma coisa para as pessoas. A melhor técnica de vendas do mundo é dizer a verdade. Não minta. Não engane ninguém. Certo? Diga a verdade. Mostre realmente que o seu produto ou serviço é capaz de fazer para o seu cliente. Só isso já aumentaria e muito a sua chance de vender mais. Vamos lá então, vamos começar com o primeiro gatilho mental que eu separei para você. Eu tô falando do gatilho mental da escassez. Isso mesmo, pega papel e caneta aí, anota aí na tua frente, gatilho mental de escassez. Vamos lá, eu vou sempre em cada gatilho mental explicar para você como é que funciona o cérebro. O teu cérebro tem um funcionamento muito simples. O teu cérebro tem incutido lá dentro uma ideia. Se tem poucos, eu não posso perder. Se tem pouco de alguma coisa, é sinal que isso está fazendo muito sucesso. E por isso, eu me sinto muito mais seguro de tomar uma decisão de compra. Tudo aquilo que não é escasso, tudo aquilo que tem em abundância, provavelmente me deixa muito mais lento no meu processo de tomada de decisão. Mas se eu posso perder alguma coisa que vai terminar, se eu posso perder uma oportunidade, porque eu demorei demais, de repente, para tomar minha decisão, o teu cérebro realmente ajuda você acelerando o teu processo de tomada de decisão, tornando ele muito mais rápido. E agora, vamos ainda adiantar uma coisa que tem muito a ver com o gatilho mental de escassez, que você sabe, quanto mais raro alguma coisa é, mais valiosa ela se torna para nós. Por que os diamantes têm esse valor extraordinário? Porque eles são raros. Se você for comprar qualquer pedrinha de diamante mínima, é capaz de valer milhões de dólares. Mas se você quiser comprar areia, você vai pagar um preço muito barato. Por quê? Porque areia é abundante, diamante é escasso. Então, o gatilho mental da escassez conecta o que você está vendendo a uma capacidade que o cliente tem de valorizar mais aquilo que você está oferecendo agora. E isso torna o processo de venda muito mais rápido. Deixa eu ainda te dizer uma coisa que é muito interessante. Daniel Goleman, um genial psicólogo, ele provou que o sentimento de perda das pessoas é muito maior que o desejo de ganho. Vou repetir. O medo de perder é mais forte que o desejo de ganhar. Por isso, quando você diz que alguma coisa está escassa, você ativa um comando no cérebro do teu cliente que faz com que ele acelere o seu processo de ter medo de perder. Algo muito legal, porque as oportunidades estão ficando muito pequenas e se ele não conseguir realizar a compra agora, talvez ele não tenha outra oportunidade de realizar depois. Eu vou te dar alguns exemplos agora e depois você vai ter que fazer o seu tema de casa aí, junto dentro da tua empresa e escrever algumas frases de escassez, porque essas frases ajudarão muito você a vender mais. Por exemplo, quando você diz últimas vagas, você está acelerando um gatilho de escassez. Por quê?
se eu estou vendendo, eu, Eduardo Teva, vendo treinamento. Se eu estou vendendo um treinamento e tem as últimas vagas, o teu cérebro conecta assim, então deve ser bom. E eu não posso perder essa oportunidade. Então, utilize frases de escassez ao longo da sua linha de argumentação, de acordo com o tipo de produto ou serviço que você vende, e você vai vender muito mais. Por exemplo, restam apenas 10 terrenos na frente do lago. Isso é um tremendo gatilho de escassez, porque se eu quero comprar um terreno, eu estou olhando um condomínio e restam apenas 10 terrenos na melhor localização, que é na frente do lago, eu tenho uma tendência a tomar uma decisão muito mais rápido do que eu tomaria se eu achasse que daqui a 15, 20 ou 30 dias eu posso voltar e comprar o mesmo terreno na frente do lago. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês aí já comprou uma passagem aérea ou já entrou num site de uma reserva de hotel e apareceu uma mensagem assim: últimos 3 assentos disponíveis. Você entra no site da Latam, da Azul, da Gol e daqui a pouco aparece ali, últimos 3 assentos disponíveis. Se você fizer uma reserva no Booking, aparece assim, últimos 2 quartos por essa tarifa. Ou seja, todos essas grandes empresas trabalham o gatilho de escassez, porque o gatilho de escassez é extremamente poderoso. Agora, faça a sua lição de casa. Vocês que estão assistindo a esse treinamento têm produtos ou serviços diferentes. Agora pense, junto com os seus colegas, junto com outras pessoas, como você poderia usar gatilhos, frases de escassez ao longo da sua argumentação que aumentariam a chance da velocidade de decisão do cliente ser maior do que se ele, achando que não há nenhuma escassez, provavelmente ele tende a postergar. Vou repetir a frase que eu falei para você agora. Se o que você está me oferecendo, eu posso comprar quando eu quiser, porque vai estar sempre disponível, a tendência é que eu vou demorar o máximo de tempo possível para comprar. E quer saber o que é pior ainda? Eu vou tentar comparar com o máximo de concorrentes possíveis que você tenha. Quando você usa uma frase de escassez ou quando você usa um gatilho de escassez, você aumentou enormemente a necessidade do cliente de tomar uma decisão muito mais rápida. Deu para entender? Por isso que você já deve ter visto, por exemplo, alguns produtos sendo vendidos com uma contagem regressiva. Já não viu isso? Restam 10 dias, restam 9, restam 8, 7, 6. Por quê? Contagem regressiva nos faz querer acompanhar e tomar decisão mais rápida. Por isso, se você estiver fazendo algum tipo de lançamento na sua empresa, crie uma contagem regressiva, porque os clientes tendem a tomar decisões muito mais rápidas. Claro que a escassez tem que ser o mais relevante possível. Quanto mais relevante for a escassez, provavelmente você vai vender muito mais. Gostou? Espero que sim. Vamos lá, vamos falar do próximo gatilho mental. O próximo gatilho mental é um velho conhecido seu e extremamente útil, extremamente importante para você, profissional de vendas de alto nível, que está aqui fazendo o que a maioria dos vendedores não faz, estudando vendas. Isso mesmo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Eduardo, qual é o segredo hoje para ser um vendedor de sucesso? Eu respondo, conhecer técnica de vendas. Por quê? Engasguei até. Conhecer técnica de vendas. Porque é engraçado isso. A maioria dos vendedores nunca estudou técnica de vendas. A maioria dos vendedores vende na marra, com um papo. Mas hoje a concorrência aumentou. Por isso, a partir de agora, eu quero falar de um gatilho mental chamado oportunidade. Isso mesmo. O gatilho mental da oportunidade é um dos gatilhos mais poderosos que existem. Por quê? Como é que funciona o teu cérebro? E quando eu falo, vamos ver se ficou claro para você. Quando eu falo como é que funciona o teu cérebro, eu tô falando como é que o teu cérebro funciona sem você se dar conta que ele funciona assim. É como aquela história que eu perguntei para você. Você já chegou no lugar e disse assim, meu Deus do céu, será que eu não deixei a panela no fogão acesa? Porque você fez aquilo de forma automática. O teu cérebro, quando você utiliza um gatilho de oportunidade, ele pensa assim, se vai acabar essa vantagem, eu preciso decidir mais rápido. Por quê?
Se você está me mostrando alguma coisa que eu achei interessante, que eu gostei, porque vamos de novo repetir, né, pessoal? Ninguém aqui vai usar um gatilho de oportunidade para um cliente que não gostou do que você está oferecendo. Agora, se o cliente gostou e você coloca um gatilho de oportunidade, o cliente acelera o seu processo de decisão e da decisão de comprar com você. Por isso, utilize frases de oportunidade. Tenha realmente gatilhos para, na hora da argumentação, você trazer para o cliente frases como essa: essa oferta é válida só até amanhã. Eu usei uma escassez e uma oportunidade junto. Esse preço especial que você está pagando hoje só vale até sábado. Eu juntei uma escassez com uma oportunidade. Ou seja, aliás, guarda isso, tá? Hoje eu não gosto de oferta. A palavra oferta se popularizou e, desculpe o termo um pouquinho forte, se prostituiu. Por isso, em vez de oferta, eu prefiro dizer oportunidade única. Olha, comprando agora, eu tô com uma oportunidade única. Você vai ter um investimento de apenas R$ 199. Comprando hoje, você vai ter uma oportunidade única. Eu consigo para você frete grátis. Comprando hoje, eu consigo te entregar a película de graça na compra do teu automóvel. Quando você utiliza alguma coisa que está trazendo uma oportunidade, a chance de você vender é muito mais. Quer ver outra forma de você utilizar um gatilho de oportunidade? Diga assim para o cliente: é importante que eu lhe diga uma coisa. Nós estamos para receber aumento de preço a qualquer momento. Porque já faz algum tempo que a gente não reajusta os preços e a gente sabe que teve um aumento da matéria-prima. Mas você comprando agora ou tomando essa decisão até amanhã, eu posso garantir para você este preço. Você, neste momento, gerou uma dúvida. Ou seja, você criou no cliente um medo, mas ao mesmo tempo gerou uma oportunidade. Que se ele comprar agora, ele tem a garantia total. E isso torna o cliente muito mais seguro para tomar uma decisão de compra. Deu para entender? Repito, guarda essa frase que eu vou te dizer agora, porque essa frase é muito poderosa. Na verdade, essa frase vale esse treinamento aqui. Se o que você está me oferecendo, eu posso comprar quando eu quiser, porque tem muito, e eu vou pagar o mesmo preço que você está me cobrando agora, eu não tenho nenhuma razão para ser rápido na minha tomada de decisão. Eu vou tomar essa decisão o mais tarde que eu puder, vou pensar ainda melhor, talvez até desista, vou comparar o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto com tudo que eu puder comparar, vou entrar na internet e pesquisar para ver se eu não encontro mais barato e assim por diante. Um vendedor que sabe trabalhar esses dois primeiros gatilhos mentais, o gatilho mental da escassez e o gatilho mental da oportunidade, começa a vender muito mais, tá bem? Eu espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja compreendendo o quanto você pode aumentar e aumentar muito as suas chances de vender. Isso mesmo, você não vai enganar ninguém. Você não vai mentir para ninguém, mas você vai mostrar que você tem algo muito legal para oferecer para o seu cliente. E nunca se esqueça de uma coisa que eu vou dizer agora para você. As pessoas compram pela tua convicção. Eu cada vez mais acredito nisso. As palavras têm cada vez mais poder quando ditas por um vendedor convicto. Este copo hoje é disparado o copo de cristal mais luxuoso e mais lindo que a gente tem dentro da nossa loja. A grande maioria dos nossos clientes mais exigentes tem escolhido esse tipo de copo porque ele dá ao copo uma estrutura mais classuda, mais moderna, dá a esse copo uma aparência que mostra que o ambiente é muito mais luxuoso. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou transmitindo os meus argumentos com convicção. Vamos lá, vamos falar do nosso próximo gatilho mental então. O gatilho mental é o gatilho mental da reciprocidade. Honestamente, um dos meus preferidos. Um dos gatilhos mentais que eu mais adoro falar nos meus treinamentos. O gatilho mental da reciprocidade funciona assim.
Na verdade, o teu cérebro tem um mecanismo lá já certo que funciona assim. Se você faz alguma coisa muito legal por mim, eu me sinto na obrigação de fazer também alguma coisa muito legal por você. Isso se chama reciprocidade. Ou seja, cada vez que alguém me dá alguma coisa legal, ou que eu sinto que eu sou tratado de alguma forma especial, eu me sinto na obrigação de devolver para você alguma coisa. Por exemplo, hoje eu fui almoçar com um amigo meu. E na hora de pagar a conta, ele disse, Eduardo, né? Hoje a conta é minha. Eu digo que nada. Ele disse, negativo, Eduardo. Hoje a conta é minha. E você consegue imaginar o que eu disse para ele em seguida, né? Então a próxima eu pago. E ele aceitou. Ou seja, naquele momento em que meu amigo pagou a conta para mim do almoço, eu me senti no dever de fazer alguma coisa por ele também. E por isso, eu já tentei naquele momento transmitir que eu teria um gesto de reciprocidade pelo que ele estava fazendo por mim. Você, na verdade, conhece essa expressão da língua portuguesa. Gentileza gera gentileza. Pois bem, posso mudar um pouco essa frase? Gentileza gera vendas. Isso mesmo, quando a pessoa que está atendendo é extremamente gentil, cortês, atenciosa, tem interesse sincero, faz perguntas para entender a necessidade do cliente, nesse momento, você que está comprando, o teu cérebro pensa assim, uau, que pessoa legal, que pessoa atenciosa, que pessoa interessada. Ela pesquisou sobre isso. E neste momento, eu acabo ficando quase numa obrigação de comprar de você. Mas não é uma obrigação do esforço, do radicalismo. É uma obrigação de alguém fazendo uma coisa legal pela gente. Vamos ver se essa história que eu vou contar aqui agora já não aconteceu com você. Você entra numa empresa para comprar. Você pede um determinado produto e a pessoa que vai te atender é super gentil, é muito querida, é muito simpática, trata você pelo nome e você diz o que você quer e essa pessoa começa a mostrar várias alternativas que ela tem, mas não é exatamente o que você queria. Então essa pessoa vai em busca de outras alternativas, vai no depósito, entra no site da empresa tentando encontrar uma alternativa, mas no final não tem exatamente aquilo que você queria. Provavelmente, neste momento, você vai dizer assim, não me leva a mal, você é uma pessoa super legal, você é uma pessoa super querida, mas não era exatamente o que eu estava procurando. Se eu não encontrar algo parecido com o que eu quero, eu volto aqui e te procuro, tá bem? Se você entendeu essa história, presta atenção agora na frase que eu vou te dizer, porque, de novo, essa frase vale esse treinamento. Olha só, existem vendedores que são tão legais, tão atenciosos, tão simpáticos, que se o cliente não comprar, ele chega a pedir desculpa para o vendedor. E é isso que eu quero dizer para você. Esse é o gatilho de reciprocidade. Cada vez que você entra numa empresa e você é tratado de forma fria, distante, impessoal, quem está vendendo não cria muita conexão, concorda comigo? Esse é o lugar mais fácil de ir embora sem comprar. É a coisa mais fácil, eu já não gostei mesmo. A pessoa está me tratando com frieza, eu só digo assim, valeu, obrigado. Ou digo, vou dar uma pensadinha, certo? Você sabe, a desculpa furada. Agora, quando o vendedor é atencioso, quando o vendedor é verdadeiramente interessado, quando o vendedor sabe criar conexão com o cliente, ele começa a usar o gatilho da reciprocidade. Porque, por mais que a venda pela internet cresça, tem uma coisa que não vai mudar no mundo da venda. Fica aqui comigo e presta atenção, porque isso é muito importante. A gente continua querendo comprar de quem a gente gosta, de quem a gente confia, de quem a gente se sente bem, de quem a gente tem a sensação que está nos tratando com respeito, com muita educação e com muito carinho. O gatilho mental da reciprocidade, quando você aciona, ele se torna um dos elos mais importantes para você vender mais.
E eu posso dar uma boa notícia para você? As pessoas também estão dispostas a investir um pouco mais por um atendimento melhor. E eu tenho certeza absoluta que você, que me honra assistindo esse vídeo nesse momento, já deve ter ouvido alguma vez algum cliente dizer uma frase assim para você: eu até vi mais barato, mas vou comprar aqui pelo atendimento. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, né? Olha só que bonita essa frase. Você já parou para pensar? O cliente encontrou uma outra alternativa parecida com a sua. E essa alternativa nessa outra empresa era até mais barato, quem sabe 10, 15% mais barato. Mas o cliente investiu um pouco mais para comprar de você. Porque se o cliente se sente encantado, ele está muito mais propenso para comprar. Você está entendendo o gatilho da reciprocidade? Vamos lá. Você já foi num supermercado e alguém te ofereceu alguma coisa para degustar? Quem sabe uma menina simpática, um rapaz atencioso te ofereceu um novo café, um novo iogurte, quem sabe um vinho que estava ali sendo lançado. O que acontece depois que você faz uma degustação? De alguma maneira, você se sente um pouco na obrigação de comprar daquela menina. Claro que ela nem vai saber, mas você vai ali, né? E vai pegar uma embalagem, porque naquele momento, quando alguém fez uma degustação com você, ele acionou o gatilho mental da reciprocidade. Quando alguém te dá um brinde, quando alguém te dá um presente, ele acionou o gatilho da reciprocidade. Quando alguém te oferece uma amostra de um perfume, ele acionou o gatilho da reciprocidade. Então, o gatilho mental, diferente dos outros gatilhos, como escassez e oportunidade, o gatilho mental não tem frases. Porque o gatilho mental que realmente transforma e aciona esse poder da reciprocidade não está ligado a nenhuma frase. Está ligado ao seu comportamento, ao seu sorriso, ao gesto mais simples do mundo e tão esquecido pela maioria dos vendedores: tratar um cliente pelo nome. Pelo gesto que eu mais vendo nos meus treinamentos e que a maioria das pessoas continua esquecendo: não venda nada sem antes fazer perguntas para entender qual é a necessidade do cliente. Quando você faz perguntas para entender a necessidade do seu cliente, acontece duas coisas. Você entende a razão pela qual o cliente vai comprar. E 2, no cérebro do cliente é acionado neste momento o gatilho da reciprocidade, porque ele pensa assim: uau, essa pessoa me fazendo essas perguntas, tô vendo que está verdadeiramente interessada em me servir. Eduardo, que perguntas são essas? As mais adequadas ao seu ramo, as mais adequadas ao tipo de produto ou serviço que você comercializa. Se você tem dúvidas, troque ideias com o seu time. Tá bem? Vamos adiante? Vamos para o próximo gatilho mental. Nós estamos falando aqui de gatilhos mentais. São frases ou comportamentos que aceleram o processo de tomada de decisão do cliente. Sabe, pessoal, eu tenho muito orgulho. Eu acredito, pelo menos isso é que as pessoas dizem, tá? Que eu sou hoje o maior treinador de vendedores no Brasil. E eu não quero aqui ficar dizendo que eu sou o máximo, porque eu sou um cara muito seguro nisso. Eu já treinei mais de 400 mil profissionais de venda na minha vida ao vivo. Eu não estou falando de gravação, eu não estou falando de vídeo do YouTube, eu não estou falando de Reels. Eu sou hoje no Brasil o cara que mais treinou vendedores de tantas empresas poderosas. Então, eu me sinto muito à vontade de trazer para vocês coisas que funcionem, coisas que dão certo. Quantas técnicas de vendas eu já criei que não funcionaram? Quantas técnicas de vendas que eu aprendi com outros profissionais maravilhosos, mas que quando a gente foi testar, não funcionaram. Tudo que eu estou passando para você nesse vídeo funciona, dá certo, está testado e está verdadeiramente experimentado. É só questão de você adaptar ao seu jeito, a forma como você se comunica, ou quem sabe, a forma como você age. Vamos lá então? O próximo gatilho mental se chama prova social. Uau! Que nome VIP, né, pessoal? Prova social. Prova social é a coisa mais simples. Prova social funciona assim. O teu cérebro pensa assim: se os outros estão comprando, se esse lugar está cheio, então deve ser bom. Na verdade,
Todo mundo tem um certo medo de vendedor. E por favor, não fique triste com isso. Tem pessoas que têm medo de um vendedor tentar vender o que elas não querem, o que elas não precisam, ou quem sabe fazer elas pagarem mais por alguma coisa que elas não queriam gastar. Agora, quando você vê que muitas pessoas estão comprando ali, isso ativa no teu cérebro um comando muito poderoso de fica tranquilo. Se tem tanta gente comprando assim, então deve ser bom. Me deixa colocar você agora numa história e eu quero que você imagine o que eu vou propor para você agora nessa história. Você está andando de carro por uma rodovia que você nunca passou até hoje, certo? Você está indo conhecer um lugar que você não conhece. E agora, vamos inventar aqui, são 1h da tarde, bateu aquela fomezinha e você está numa estrada. Repito, você está com fome e você não conhece aquela estrada. E de repente, à direita, na faixa, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, ou na estrada ou na pista, à direita tem um restaurante lotado. Você olha, inclusive, parece ter 1 ou 2 pessoas esperando. E o estacionamento está lotado de carro, quem sabe ônibus ou quem sabe até um caminhão. E na tua esquerda, para você que está dirigindo, tem um restaurante vazio. Não tem quase ninguém lá. Você olha para dentro e só tem, quem sabe, 1 ou 2 mesas. Você até vê alguns garçons olhando para a rua. A pergunta é, você vai almoçar no restaurante da direita ou da esquerda? E a resposta, claro, que você já disse nesse momento. É claro que eu vou almoçar no restaurante da direita. Mas entende uma coisa, no restaurante da direita, eu provavelmente vou ter que esperar. Vai levar mais tempo. E eu apostaria outra coisa, o restaurante da direita é mais caro que o restaurante da esquerda. Ou seja, você vai pagar mais caro, você vai levar mais tempo para comer contra a outra opção. Por que você toma essa decisão? Por uma razão muito simples. Nós somos animais sociáveis. A socialização é um dos processos mais importantes na vida de um ser humano desde o homem das pedras. Ou seja, a gente tem a tendência a querer fazer a mesma coisa que as pessoas estão fazendo. Porque tem sempre algum alerta piscando no teu cérebro sem você sentir. Sem você pensar dizendo, será que eu não estou entrando numa fria? Será que se eu entrar nesse restaurante da esquerda, que não tem ninguém, por 1h da tarde, tá vazio o restaurante, não tem quase ninguém, e o restaurante da direita tá lotado, nesse momento, o teu medo de tomar uma decisão errada faz com que você entre no restaurante da direita. Então, entende uma coisa, quanto mais pessoas estão tomando uma decisão, provavelmente ela deve ser boa. Assim funciona o teu cérebro. E você deve estar pensando nesse momento, ok, Eduardo, e como é que eu utilizo isso num processo de venda? Vou te dar algumas afirmações agora, porque agora sim, são frases e são gestos que você pode fazer. Faz de conta que você diz assim para o cliente. Eu imagino que depois de ter feito essa apresentação, você deve estar pensando, será que isso não é papo de vendedor? E deixa eu dizer uma coisa para você. Se fosse, nós não teríamos mais de 2.000 empresas por mês comprando conosco, achando que realmente nós somos a melhor opção de mercado. Ou quem sabe, você poderia dizer assim, você nesse momento, principalmente se você vende agora para a empresa, tá? Você deve estar pensando nesse momento, né? Será que isso é verdade? Deixa eu te dizer uma coisa, se não fosse verdade, essas empresas, e agora mostra um slide de um PowerPoint, mostra uma folha com a logomarca das empresas que você atende. Se não fosse verdade, essas empresas não estariam comprando de nós, conosco. Ou seja, isso são frases extremamente poderosas. Quando eu pego esse copo, pegando aquele exemplo que eu dei para você, e digo para você, olha, da nossa coleção de copos, esse aqui é um dos produtos mais vendidos. Neste momento, você está acionando um gatilho mental chamado prova social. Ou seja, se esse é um dos produtos mais vendidos, eu me sinto muito mais confortável de tomar uma decisão que a maioria das pessoas está neste momento procurando. São gestos, são frases, são ideias que farão você vender mais. E atenção, me permita dar uma sugestão para você também. Olha essa sugestão que eu vou te dar para você.
Tenha depoimentos de clientes gravados. Isso mesmo. Grava no teu celular depoimentos de clientes. Muito curtos. 30 segundos. 1 minuto. Com o nome, se possível, a profissão da pessoa e ele dizendo por que ele confia na sua empresa. Muito mais do que você falando. Pegue um depoimento desse, faz de conta que você trabalha no agronegócio e você diz assim, você deve estar pensando, né? Será que tudo isso é verdade? Se eu me permite, eu queria mostrar para você um depoimento de um dos empresários aqui do agronegócio que mais colhe por metro quadrado para você ver. Cara, neste momento, se eu sou agricultor e eu vejo um colega meu, agricultor, dando um depoimento forte sobre o que a sua empresa fez para mim, a chance de eu comprar de você aumentou de forma exponencial. Quer ver uma outra coisa que você pode fazer para acionar o gatilho mental? Conte histórias. Histórias conectam pessoas. Fica aqui comigo agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está comprovado cientificamente que histórias penetram 60 vezes mais rápido nas pessoas do que palavras soltas ou ideias soltas. Toda vez que eu conto uma história para você, eu tenho um poder 60 vezes maior do que eu ficar falando frases soltas. Por isso, você poderia dizer assim, deixa eu lhe contar uma coisa, eu tô vendo que você tá um pouquinho na dúvida. Uma das advogadas aqui da nossa cidade, mais bem-sucedidas, quando ela entrou na nossa clínica, sabe o que ela disse para mim? Eu não acredito mais em tratamento estético. Eu já fui em tantas estéticas, me prometem 1000 coisas, mas nada acontece. Assim ela pensava quando entrou aqui. Hoje, eu posso lhe afirmar uma coisa. Ela é uma mulher com uma autoestima renovada. Ela conseguiu ter ainda mais sucesso que ela tem porque ela se tornou uma pessoa mais confiante. E eu tenho certeza que a mesma coisa que aconteceu com ela vai acontecer com você também. Repara bem, eu estou fazendo um tratamento estético. Eu não posso dar o nome da advogada porque nenhuma advogada gostaria que seu nome estivesse vinculado, talvez, a um tratamento estético, mas algumas talvez até deem. Mas quando você criou uma história, você criou uma conexão por prova social. Então, diga quem compra com você. Diga quantos compram com você. Isso é muito legal. A nossa loja aqui atende mais de 6.000 clientes por ano. A nossa empresa hoje tem mais de 25 anos no mercado, com um total de mais de 100.000 clientes atendidos. Todos esses números dão segurança e fortalecem uma ideia. É confiável comprar de você. É confiável comprar da sua empresa. Ou é confiável escolher este produto no meio de uma linha tão grande que você está me oferecendo, porque boa parte das pessoas está tomando a decisão de optar por esse produto. Entendeu? Você conheceu agora mais um gatilho mental poderoso para você vender mais. Prova social. E eu reforço para você. O cliente sempre vai ter dúvida se tudo aquilo que você está falando é verdade. E é por isso que quando você utiliza a prova social, você consegue muito mais resultados. Em geral, pessoal, quando eu vou fazer uma palestra nova num lugar que não me conhecem ainda, eu digo assim para eles, eu sou Eduardo Teva, eu palestro há mais de 20 anos, eu hoje palestro para empresas como Apple, John Deere, Unimed, Mercedes, Tramontina, Gerdau, Visa, entre mais de 1.200 clientes no Brasil, América do Sul e Estados Unidos. Eu tenho mais de 5 livros vendidos, 5 livros vendidos com mais de 300.000 exemplares. E neste momento, eu tenho 850.000 pessoas que me seguem nas redes sociais. O que eu estou fazendo com você nesse momento? Eu estou te dando uma prova social para te tranquilizar que me contratar como palestrante ou ouvir o que eu vou falar a partir de agora merece sua atenção, porque você vai pensar assim, puxa vida, se esse cara tem esse sucesso, e eu não estou falando isso para me achar, eu estou usando um exemplo, eu vou ouvir esse cara com mais atenção. Então, você acabou de conhecer mais uma técnica poderosa, mais uma técnica que eu tenho certeza absoluta vai ajudar muito você a vender mais. Tema de casa agora para você que está me assistindo nesse momento, se reúna com seus colegas, troque ideias com o seu gerente. Que provas sociais nós poderíamos oferecer aos nossos clientes de que boa parte das pessoas estão contratando o nosso serviço?
Aliás, se eu entrar na sua rede social hoje, a sua rede social tem depoimentos. Lá tem depoimentos de clientes que compram e confiam em você. A prova social cada vez mais também é válida nas redes sociais. Vamos adiante? Espero que você esteja gostando desse treinamento. Próximo gatilho mental é o gatilho mental da autoridade. E eu adoro esse gatilho mental, porque o gatilho mental da autoridade, na minha opinião, é a forma mais eficaz que você tem para fugir da guerra de preços. Sim, você sabe, o mundo hoje está vivendo uma guerra de preços. Toda empresa tem sempre um concorrente vendendo mais barato. Todo ramo, não importa o ramo que você trabalhe, neste momento, você que está me assistindo nesse momento, tem alguém vendendo mais barato que você. Pode ser uma consulta numa clínica odontológica, pode ser a iluminação que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo para você, pode ser uma roupa, pode ser uma consultoria, sempre tem alguém vendendo mais barato. Por isso, se você não for competente para o cliente perceber você como uma autoridade, provavelmente você vai perder mais vendas, porque o cliente não dá valor ao que você está falando, porque não percebeu em você uma autoridade, um verdadeiro especialista no que está vendendo. Porque vamos lá, como é que funciona o teu cérebro? Se eu reconheço você na medida que você vai falando, na medida que você vai explicando como é que funciona esse produto, na medida que você vai explicando quais são os diferenciais do serviço que você presta, se durante a sua fala você utiliza palavras interessantes, você começa a acionar no meu cérebro neste momento um comando extremamente poderoso, que é o gatilho mental da autoridade. Vamos pegar um exemplo? Eu tenho certeza absoluta, tomara que eu tivesse errado, né, pessoal? Mas se você tem filhos, eu duvido que você não teve um dia que levar seu filho no médico, certo? Então, isso acontece com todo mundo. Mas vamos imaginar que seu filho estava com dor de garganta, certo? E quando você chegou lá, o médico botou aquela luzinha lá e constatou, infelizmente, teu filho está com uma amidalite. E aí o médico para, olha, examina, etc e tal, pega a receita médica dele e vamos inventar que não é propaganda de ninguém, tá, pessoal? E ele escreve ali amoxil ou amoxicilina, que é o nome genérico, 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas, 6 ml. Você não pega essa receita do médico e diz assim, negativo, doutor, não vamos tomar esse remédio. Por que você pega aquela receita do médico e vai imediatamente na farmácia comprar o medicamento que ele receitou? A resposta é muito simples, porque você reconhece no médico uma autoridade no que ele faz. Ele estudou muito, ele conhece muito, ele atende muita gente. Então, se ele está vendo que o meu filho está com uma amidalite e ele está me indicando esse remédio, provavelmente é esse remédio que vai tirar a dor ou o choro do meu filho. E talvez você esteja pensando nesse momento, Eduardo, mas tu quer comparar a gente com o médico? Não, porque a situação do médico é uma situação extrema. Mas vamos imaginar que eu esteja precisando colocar um piso vinílico na minha casa. Se você, quando eu pedir piso vinílico, faz as perguntas certas e começa a me mostrar os diferenciais entre um piso e outro, você vai me explicar por que esse piso talvez fique melhor do que esse piso aqui, porque a zona onde vai ser colocado esse piso tem alto tráfego. Quando eu começo a perceber que você é um tremendo especialista naquilo que você vende, eu nesse momento abaixo um pouco as minhas defesas e me sinto muito mais à vontade para continuar acreditando em você. Repara bem, tudo isso são gatilhos mentais em que você nem pensa que isso está acontecendo, mas o teu cérebro, como um mecanismo de atalho, imediatamente aciona esse gatilho mental de autoridade. Existe uma grande marca dental que é Colgate, eu não ganho marketing de nada, não estou fazendo marketing de ninguém. Qual era um dos principais slogans que a Colgate usava? 9 a cada 10 dentistas recomendam. Ou seja, a Colgate botava no anúncio um médico de jaleco branco, isso passa autoridade, e quando ele diz 9 a cada 10 dentistas recomendam, eu penso, puxa vida, se o médico está dizendo que Colgate
é a melhor opção para os meus dentes, ou seja, o médico, nós estamos falando aqui de um odonto, né? Se o médico, se o dentista, usando o nome popular, né, tá me recomendando este medicamento, provavelmente ele é bom. Ou seja, na medida em que você me passa segurança, que você conhece muito o que você está fazendo, eu me sinto muito mais seguro de comprar de você. E agora você vai perguntar assim para mim, ok, Eduardo, eu entendi. Na medida que eu vou falando, eu preciso no início, mesmo que eu fale uma característica que seja um pouco técnica, que eu imediatamente explique para o cliente o benefício. Eu gosto dessa ideia. Quer saber por quê? Porque esta ideia incute uma ideia de especialidade. Você vai ver que muita gente vai dizer assim para você, não fale de característica, só fale de benefício. Mentira, mentira. Fale de característica e imediatamente associe o benefício, porque a característica gera autoridade. Se eu disser para você, esse é um notebook ultra rápido, é uma coisa. Se eu disser assim para você, esse notebook que eu estou lhe mostrando nesse momento tem um processador Intel Core i7. Você sabe o que significa o Intel Core i7? O Intel Core i7, ele é hoje o mais moderno processador do mundo. Significa um notebook com uma velocidade muito maior, sem você ficar perder tempo carregando uma página. Ou seja, com muito mais facilidade de você fazer transição de uma tela para outra. Com muito mais facilidade de você ter várias abas abertas ao mesmo tempo, sem perder produtividade. Quando eu associo a característica processador Intel Core i7 e eu trago o benefício, neste momento eu joguei no teu cérebro um gatilho de autoridade, porque você provavelmente não sabe o que significa na prática um processador i7. Ah, e tem outras frases que eu gosto muito que também reforçam a autoridade. Vamos dar um exemplo? Nós somos hoje a empresa líder no mercado de incorporação de terrenos na praia. Nós somos hoje a rede de lojas que mais cresce na região. Nós somos hoje, com muito orgulho, a marca mais lembrada entre tal procedimento, entre tal segmento. Ou seja, essas frases que conectam você à liderança, a que mais vende, a que é mais lembrada, todas essas frases reforçam um gatilho de autoridade, passam muito mais segurança para o cliente, para que ele possa estar muito mais perto de tomar a decisão de comprar de você. Vamos pegar um exemplo? Onde é que a gente conquista autoridade hoje nas redes sociais? Pelos seus posts na rede social. Você, se me segue, se não me segue, fica o convite aí para você me seguir nas redes sociais. Eu duvido que você me seguiria se eu ficasse só postando anúncios de venda. Como vender pelo WhatsApp? Gatilhos mentais para você vender mais. Método vendedor diamante. Você nunca me seguiria se eu só fizesse propaganda. O que eu faço no meu Instagram, no meu LinkedIn, no meu Facebook, no meu TikTok? Eu te gero um monte de conteúdo. Eduardo Teva está ensinando 3 palavras que você não pode esquecer em venda. Como lidar com um concorrente que vende mais barato? Você, com o tempo, me percebe como um especialista em venda. E ali adiante, você, quem sabe, está disposto a comprar um treinamento meu. O que eu estou dizendo para você? Eu vivo a mesma situação que você. Eu vivi essa situação. Eu fui empresário por 28 anos. Eu tinha 185 vendedores trabalhando comigo. E eu tinha concorrentes que vendiam muito mais barato que eu. E a gente era líder de segmento. Por quê? Porque eu treinava meus vendedores para que eles se transformassem numa verdadeira autoridade de moda. Para que o cliente tivesse segurança que aquela pessoa que estava na frente dele era uma pessoa certa para ajudar ele num processo de tomada de decisão. Vamos lá? Vamos para a nossa reta final aqui. Ainda faltam alguns gatilhos mentais muito legais. E agora, eu quero falar de um gatilho mental que eu adoro, porque eu acho ele tão simples. Eu espero que você esteja anotando, hein? Eu nunca vou me esquecer que certa vez, um grande mestre que eu tive na minha vida, o professor Stephen Covey, ele dizia assim, não confie em quem não anota. Quem não anota, não vai fazer, não vai guardar. Se você está vendo esse treinamento e você não está anotando nada,
provavelmente, tomara que eu estivesse enganado, tá? Provavelmente, daqui a 10 ou 15 dias, com tantas coisas que passam no teu cérebro, você nem se lembra mais. Agora, tudo aquilo que você anota, você tem muito mais chance de realizar, porque aquilo fica mais gravado no teu cérebro. Então, para você que está anotando no note, está anotando no celular, está anotando no papel e caneta, o próximo gatilho mental é a palavra imagine. Olha só que interessante. Se eu me vejo comprando o que você vende, é muito mais natural eu fechar negócio com você. Se você, na medida que vai falando, eu sinto e você vai utilizando esse gatilho mental da palavra imagine, e eu já consigo me imaginar usando o teu produto, contratando o seu serviço, quando você for usar em mim uma técnica de fechamento de vendas, a sua chance de conseguir vender aumentou exponencialmente. Por quê? Porque ao longo da venda você utilizou o gatilho mental imagine. Entenda uma coisa que talvez ninguém nunca falou para você. O cérebro não raciocina por palavras. O cérebro raciocina por imagens. Talvez você nunca tinha pensado nisso, mas eu tenho a minha obrigação. Eu sou um palestrante, eu sou um treinador de vendedores. O teu cérebro não raciocina por palavras. O teu cérebro raciocina por imagens. E nesse momento, eu vou te dizer uma das frases mais importantes desse treinamento. Entregue a posse mental durante a venda. Isso mesmo, o cliente não comprou, mas durante a venda você já entrega a posse mental. Quer ver o poder que tem o que eu vou te dizer agora? Fica aqui comigo agora. Imagina você agora num resort 5 estrelas à beira-mar. Um mar azul e cristalino como o de Maragogi. Temperatura da água 28 graus e meio. Você hospedado num hotel 5 estrelas com comida e bebida à vontade, do bom e do melhor. E teus 3 filhos de 7, 13 e 1 ano num clubinho com atividades das 3 da manhã à meia-noite. Pergunto, você quer ir para esse lugar? Sim ou não? É claro que sim, Eduardo, pelo amor de Deus, me leva para lá. Ou seja, eu projeto você já tendo realizado a compra desse pacote de viagem. E isso é entregar a posse mental antes da venda. Fica aqui comigo agora. Imagina você agora dirigindo num conforto de um carro automático, sem ficar preocupado com troca de câmbio, sem aquela chatice de estar numa tranqueira, num congestionamento, num engarrafamento e ter que ir lá, ponto morto, primeira, arranca, anda, para. Com um carro automático, dirigir se torna muito mais prazeroso, se torna muito mais agradável. O que eu fiz nesse momento? Talvez você dirija um carro manual. Eu fiz você se imaginar dirigindo um carro automático. Imagina a tua empresa agora muito mais produtiva. Os funcionários aqui muito mais satisfeitos, porque agora todos os teus funcionários estão cobertos com o melhor plano de saúde odontológica do mercado. Imagina teus funcionários muito mais satisfeitos. Se eu sou empresário, é uma conexão importante no meu cérebro. Faz de conta que eu tenho um salão de festa. Sabe essas casas que você aluga para festa? Olha que argumento lindo você dizer assim para uma menina que vai fazer a formatura dela. Você vai dizer para ela, imagina você agora entrando nesse salão lotado, todo decorado, com as flores que você escolheu, os arranjos em cima de cada mesa, e você entrando agora nesse ambiente, com a trilha que você escolheu, todo mundo aplaudindo você, e você podendo comemorar um dos momentos mais lindos da tua vida e uma das conquistas mais bonitas da tua história, que é a tua formatura. Neste momento, eu projetei a formanda na experiência de entrar naquele salão de festas. Isto não é manipulação nem enganação. Isso é apenas uma forma de entender que o cérebro não raciocina por palavras. Imagina você agora com uma pele muito mais saudável, lisinha, sem acne, sem manchas, dando a você uma aparência muito mais jovial, fazendo com que, quem sabe, você rejuvenesça uns 3 a 4 anos. Imagina você sem olheiras agora,
Quando você utiliza a palavra imagine, você está projetando para mim o que o seu produto ou o seu serviço é capaz de fazer por mim. Ou seja, você está entregando a posse, a compra, mesmo antes de eu ter definido a minha compra. Esse é mais um gatilho mental poderoso para vender mais. Quer uma prova disso? Qual é a técnica mais velha do mundo para vender automóvel? Você sabe, né? Test drive. Por quê? Porque quando você dirige o carro, você já se imagina comprando o carro. Qual é a técnica hoje mais utilizada pelas construtoras para vender um imóvel? Aquele apartamento decorado. Decorado pela melhor decoradora, que consegue transformar aquela peça de 7 metros quadrados numa dependência linda. Por quê? Porque naquele momento, quando você está olhando um imóvel na planta, você não consegue ainda ter a noção. Agora, quando você entra e vê a cozinha, e daqui a pouco a cozinha é um pouco do que você sonhou em ter a sua cozinha, naquele momento, o que a empresa que vem, a concessionária, está fazendo por você, quando você faz um test drive, ou a construtora está fazendo por você, quando você está dentro de um apartamento decorado, eles estão usando, na verdade, o gatilho mental da palavra imagine. Eles estão fazendo você já ter uma ideia de como você vai se sentir quando estiver dirigindo ou morando lá. Você está entendendo? Viu como é legal? Viu como técnica de vendas é um negócio maravilhoso? E sabe o que me assusta, pessoal? Puxa vida, vou falar agora para você de coração, tá? Como eu fico triste quando eu vejo vendedores que não estudam técnica de vendas. Eu fico triste do fundo do meu coração. Eu fico pensando assim, nossa, essa pessoa deve ter tantos sonhos que ela queria realizar se ela ganhasse mais comissão. Tem gente hoje que não consegue dar uma vida digna para sua família. E eu falo isso com uma tremenda tristeza. Não é porque a pessoa não é esforçada. É porque ninguém nunca ensinou ela a vender. Então ela está lá tentando fazer o melhor, mas ela não consegue. Infelizmente, porque ninguém nunca ensinou ela a fazer o seu melhor. O último gatilho mental, como eu disse para você, são mais de 20. Mas o último gatilho mental que eu quero falar para você é o gatilho mental da novidade. É o gatilho mental do lançamento. Como é que funciona o teu cérebro? Eu já disse para você que o teu cérebro, como um mecanismo de proteção, é repetitivo. Por isso, tudo que é novo desperta a sua atenção. O caminhão que vai recolher o lixo na tua casa, quando você ouve o barulho do caminhão, você não vai fazer nada, porque o teu cérebro está acostumado que aquele barulho é o caminhão recolhendo o lixo. Mas se na frente da sua casa alguém fizer um barulho diferente, imediatamente você vai ver o que está acontecendo, porque o cérebro tem um padrão para identificar quando alguma coisa está saindo do normal. Por isso que existe um anseio pelo novo. Por que a iPhone ou a Samsung lança um novo aparelho por ano? Porque o nosso cérebro anseia pelo novo. Por que as grandes marcas de automóveis lançam novas versões de automóveis todos os anos? Porque o nosso cérebro anseia pelo novo. Por isso, para você que é gestor da sua empresa, pensa sempre em, quem sabe, lançar novos produtos, lançar novas cores, lançar serviços diferentes. Quem sabe mudar o design da tua marca. Por que você está falando isso? Por uma razão muito simples. Se o cliente perceber que a tua empresa não muda, ele muda de empresa. É isso mesmo. Se o cliente perceber que a tua loja, a tua empresa não se moderniza e não tem coisas novas, ele provavelmente começa a buscar uma outra coisa, porque o cérebro anseia pelo novo. Por isso, para usar o gatilho novidade ou lançamento, ele é muito legal para você falar frases como: chegou agora, você é a primeira pessoa que vai ver. Olha, isso aqui é um lançamento. Olha, deixa eu mostrar para você a nova tecnologia. Deixa eu mostrar para você um novo design que a gente está oferecendo. Toda vez que você usar palavras como novo, chegou agora, lançamento, novidade, toda vez que você fala nisso, você desperta no teu cliente, no cérebro dele, um mecanismo de atenção
pela ânsia que o nosso cérebro tem realmente de buscar coisas novas. Pois bem, você viu aqui nesse novo vídeo como os gatilhos mentais podem ajudar você a vender muito mais. Termina aqui o seu aprendizado, que nada. Agora é hora de parar, olhar tudo que você anotou, trocar ideias com teus colegas, ver como cada um desses gatilhos mentais podem ser aplicados ao produto ou ao serviço que você comercializa. E pode ter certeza absoluta, você, a partir do momento em que começar a utilizar gatilhos mentais, você vai ver, sem até mesmo você perceber, que você vai começar a vender muito mais. E talvez nesse momento você esteja pensando assim, Eduardo, mas eu vou ter que pensar em tudo isso. Isso mesmo, por um tempo. Porque logo em seguida você vai começar a fazer isso de forma automática. Ou seja, chega um momento em que você vai ter incorporado tanto a técnica que você começa a usar a técnica sem nem mesmo ter se dado conta. E daqui a pouco você vai pensar, será que eu usei o gatilho da autoridade? Será que eu usei o gatilho da escassez? Será que eu usei prova social? E você usou. Tal qual você não se lembra mais se deixou o portão aberto ou não antes de sair de casa. É isso que a técnica de vendas faz por você. Ela acelera o processo de tomada de decisão e ela acelera o seu processo de fazer com que o cliente tome a decisão de entre tantas alternativas que ele tem, que ele escolha verdadeiramente comprar de você. Obrigado por ter assistido o treinamento Gatilhos Mentais para Vender Mais. Fico muito feliz que você tenha entendido como você pode vender muito mais utilizando todas essas ferramentas. Mas eu digo sempre nos meus treinamentos uma frase: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Você não vale mais nada pelo que você sabe, você só vale pelo que você faz. Então, agora é hora de você colocar na prática todos esses gatilhos mentais ou vários deles na sua linha de argumentação. E eu desejo que cada vez mais você venda de uma forma extraordinária, de uma forma técnica, entendendo que venda é um processo e que a boa técnica de vendas associada à sua força de vontade e à sua força e o seu desejo de realizar seus sonhos é essa dobradinha, a técnica de vendas, junto com a sua atitude, que vai fazer com que você tenha resultados verdadeiramente extraordinários. Daqui, tô torcendo por você. Grande abraço.